Olá! Bom, nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios do capítulo A08, que é o capítulo sobre momento, torque de uma força e tal. E a gente vai começar pelo exercício de fixação, como a gente tem feito como padrão. Então espero que vocês estejam com a apostila de vocês aí. E a maneira como a gente vai fazer isso é a seguinte: vou ler e vocês acompanham aí, como a gente já estava fazendo anteriormente. Eu mudei um pouquinho a minha posição aqui das coisas, então eu espero que esteja melhor agora para me enxergar. Mas qualquer coisa vocês podem comentar e eu vou mudando ainda a posição para melhorar um pouco. Então no exercício 1 aqui, ó, a gente tem a seguinte situação, até já desenhei na tela. Ele diz que uma barra delgada com distribuição de massa homogênea possui um comprimento de 8 metros e seu peso é 500 newtons. Essa barra está fixada por meio de dobradiças na parede e tem a sua outra extremidade suspensa por um cabo, como mostra a figura. Então qual que é a ideia aqui? A primeira coisa que ele comenta é que essa barra ela está fixada na parede aqui, ó, com dobradiças. O que significa isso? Quer dizer que ela está livre para se deslocar. Então ela está presa na parede ali, ó, mas ela pode fazer esse movimento aqui, ó. Ela pode fazer essa rotação, digamos assim, né? Então vamos pensar na situação. Uma outra coisa interessante que ele fala no exercício é uma barra delgada. Significa delgada? Significa que é uma barra muito fininha, então a gente não precisa se preocupar com a espessura dela, certo? Então é uma barra que está presa na parede, mas ela é bem fina. E aí ele fala que ele tem uma distribuição de massa homogênea, quer dizer que ao longo da barra a massa está distribuída igualmente ao longo de toda ela. Isso vai ser importante para a nossa resolução aqui. E ele fala que o comprimento é de 8 metros. Então vou dizer aqui, ó, L igual a 8. Certo? L vai ser esse comprimento da barra aqui, ó. Esse comprimento aqui. Certo? E aí agora para analisar esse problema, vou deixar aqui. Para analisar esse problema, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que pensar assim. Primeira coisa, eu tenho liberdade então para deslocar essa barra nesse sentido aqui, certo? Isso quer dizer que quando ela se move nesse sentido, ela vai estar girando em torno de um certo ponto. Então quer dizer que como ela está girando em torno de um certo ponto, eu consigo associar de alguma maneira uma força que está fazendo ela girar em torno desse ponto. E qual que seria a força nesse caso? Seria a própria força peso da barra, certo? Então se eu simplesmente largasse ela ali, ela ia inclinar para baixo. E aí o que estaria fazendo ela inclinar para baixo? Seria uma força peso empurrando para baixo e geraria um torque nela, certo? Então a força peso dessa barra, eu vou ver aqui, ó, ele fala que é de 500 newtons o peso dela. Então são 500 newtons de força empurrando a barra para baixo. E aí o que acontece aqui? A gente vai ter que lembrar daquela coisa sobre a força-peso, ela atua sempre no centro de massa. E aí por isso que é importante aquilo que ele disse atrás no exercício sobre a distribuição de massa ser constante. Porque como a força-peso atua no centro de massa, quer dizer que ela vai atuar no centro geométrico dessa barra, que é o centro da barra. Então a força-peso, efetivamente, ó, o centro geométrico dela aqui, ó, vai ser onde vai estar atuando essa força-peso. Então existe uma força-peso atuando então numa distância aqui, ó, de L dividido por 2. É metade do comprimento da barra, certo? Então beleza, aqui a gente já está entendendo melhor o que o problema está dizendo para a gente. Então eu sei que existe um peso atuando então nessa direção para baixo e há uma distância de L sobre 2 da extremidade fixa da barra. E aí eu penso assim, tá, mas ela está em equilíbrio. Não quer dizer que esse torque que a força-peso está realizando quando ele atua para baixo, ele está sendo compensado pelo torque que essa corda aqui está fazendo na vertical, certo? E eu vou chamar isso aqui de tração na direção vertical, correto? E por que eu estou dizendo isso? Porque a tração ela aponta na direção da corda, tração ou tensão. Só que agora a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, eu tenho essa tensão diagonal aqui na corda. Essa aqui é o meu T. Eu posso decompor ela numa parte vertical, tensão vertical, e numa parte horizontal,
tensão horizontal. E aqui sobre esse sisteminha aqui, o que eu conheço? Bom, eu conheço esse ângulo aqui, ó. E nesse nosso sisteminha, ó, se a gente fizer uma semelhança de triângulo, a gente pode pensar... Aliás, eu vou desenhar esse triângulo aqui de uma outra maneira. A gente pode olhar para esse sisteminha aqui, ó, e pensar: eu tenho a tensão, essa tensão na diagonal aqui, certo? Que é a tensão total. Eu tenho a componente horizontal dela aqui, e eu tenho a componente vertical dela aqui, ó. Certo? Então isso aqui é T, isso aqui é tensão horizontal, isso aqui é tensão vertical. E esse ângulo aqui, ó, ele me fornece, é de 30 graus. Certo? No próprio exercício ele me fala qual que é esse ângulo. Então, com essas ideias aqui, eu consigo calcular qual que é a componente vertical da força. Por quê? Porque eu sei que a componente vertical vai ser dada pelo seno aqui desse ângulo, certo? Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, com isso, eu consigo escrever, ó, seno de 30 vai ser TV sobre T, certo? Seno de 30 é quanto? É 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a TV sobre T. Certo? Ou seja, a componente vertical desse peso vai ser a tensão sobre 2. Certo? Então, beleza, eu já tenho a tensão, já tenho a componente que está fazendo o torque relacionado à corda, e eu já tenho o que está fazendo o torque relacionado ao peso. E agora basta eu igualar os dois. Então, eu vou dizer que o peso vezes esse comprimento de L sobre 2, o que vai ser igual a esse torque vertical da corda, essa tração vertical da corda, é T sobre 2 vezes L, certo? E aí na hora que eu escrevo as coisas dessa maneira, eu posso aqui, já nessa expressão, eu já posso passar esse 2 para o outro lado multiplicando, ó, e aí eu simplifico 2 com 2. E, além do mais, ó, eu simplifico também, passo esse L para o outro lado dividindo, simplifico L com L. Então eu sei que o peso ele vai ter que ser igual à tração nessa corda, certo? E aí quando a gente vai olhar aqui as alternativas do problema, aliás, além do peso ser igual à tração na corda, eu já sei o valor do peso, 500 newtons. 500 newtons. E aí na hora que a gente vai olhar as alternativas aqui do problema, a gente vê que a alternativa correta está dizendo para a gente exatamente a tensão nesse cabo, nessa corda, que é a letra E, que é 500 newtons. Então, nesse nosso exercício 1 aqui, deixa eu mudar de cor, nesse nosso primeiro exercício aqui, a alternativa correta vai ser, então, essa alternativa E aqui, correto? Então, basicamente, usando aquela ideia de equilíbrio mesmo, de torques no nosso sistema, a gente chega na resposta. No nosso segundo exercício aqui, a gente tem essa outra situação, que agora a gente tem uma polia, né, de certo modo, e um bloquinho preso na extremidade. Então vamos ler juntos aqui. A situação é a seguinte: um bloco de massa M igual a 1 kg está preso a uma polia de raio 0,2 metros, através de um fio inextensível sem massa, como mostra a figura. Sabendo que o bloco desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, calcule o torque realizado pelo fio na extremidade da polia. Então o que ele pede aqui é para a gente pensar no seguinte. Primeira coisa, existe um raio aqui dessa polia, certo? Que ele diz para a gente que é de 0,2 metros. Eu já vou deixar ele anotado aqui. Um outro detalhe que ele dá para a gente é a massa desse bloco. 1 quilograma. 1 quilograma. Eu vou deixar anotado aqui também. E aí um outro detalhe que o exercício já fornece para a gente é qual que é a aceleração desse bloco. Certo? Então ele diz que esse bloco aqui está sendo acelerado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então essas informações são importantes aqui para a gente. Por quê? E agora a gente pensa assim, tá, se eu quiser saber o torque que essa corda está fazendo nessa polia, o que eu preciso saber? Bom, eu preciso saber qual que é a força que está sendo aplicada aqui
a uma certa distância do ponto em que ela está girando, que é aquela ideia do braço de alavanca. Então o braço de alavanca aqui tem esse comprimento de 0,2 metros, e a força que está atuando aqui para baixo é a tensão nessa corda. Então a tensão nessa corda eu vou chamar de T. Então nesse exemplo, nesse exercício, o que a gente precisa calcular? A gente precisa descobrir qual que é a intensidade então dessa força T, dessa força de tensão. E aí, para a gente descobrir isso, basta pensar no nosso bloquinho. Se a gente pensa num sistema aqui, vamos dar uma olhada exclusiva para o nosso bloquinho. Então a gente tem o que? Nesse bloquinho, se a gente escreve o diagrama de forças para ele, a gente tem a força de tensão para cima e a força peso para baixo, certo? E agora vamos pensar assim. A força peso está para baixo, então P, a força de tensão está no sentido contrário, então menos T. Então estou somando essas forças usando a ideia de direção. E isso aqui eu sei que está sendo acelerado na direção do peso, para baixo. Então o sinal aqui do meu termo MA, então essa aqui é a força total, isso aqui é igual a MA. Lembrando que isso aqui é a segunda lei de Newton, F igual a MA, certo? Simplesmente a segunda lei. Aí na hora que eu penso assim, F é igual a MA. Então quer dizer que essa aceleração aqui é a aceleração total do bloquinho para baixo, que ele me fornece no exercício. Então é igual a massa dele é de 1 kg, a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 3, certo? Então P menos T vai ser igual a 3. Quer dizer que se eu quero descobrir qual que é a tensão, eu preciso simplesmente isolar ela aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o peso para o outro lado, vai ficar 3 menos P, certo? Opa, falta um sinal aqui. E aí agora é só multiplicar tudo por menos 1. Então T vai ser igual a P menos 3. Certo? E agora basta a gente calcular a força-peso. Peso é igual a M vezes G. E no próprio exercício, ele coloca aí, dado G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, M vezes G aqui vai dar pra gente 10, certo? 10 newtons. Eu estou omitindo as unidades aqui, geralmente eu faço isso de omitir as unidades, mas assumindo que como a gente está trabalhando no sistema internacional, sempre as unidades daquela grandeza vão estar nos termos do sistema internacional. Então o peso é de 10. Então a tensão nessa corda vai ser 10 menos 3. Certo? 10 menos 3 igual a 7. Mas o que a gente quer, lembra bem, não é calcular a tensão, é calcular o torque que essa força de tensão está fazendo na nossa polia. Então torque, vou escrever assim, ele vai ser dado pelo braço de alavanca, que é de 0,2 metros, vezes essa força, que é de 7 newtons. Certo? Então isso aqui vai dar pra gente o quê? 0,2 vezes 7. Aqui, esse tipo de multiplicação eu gosto de fazer assim. Tem um número decimal vezes um número não decimal. Então eu vou multiplicar os dois por 10. Aí eu vou ter 2 vezes 70. Certo? 0,2 vezes 7. Então se eu multiplicar na verdade não preciso multiplicar os dois, eu preciso multiplicar um só, né, que é o 0,2. Vou multiplicar por 10, mas como eu estou multiplicando por 10, eu tenho que dividir por 10 também, certo? Então aqui eu vou ter 2 vezes 7 em cima, 14, dividido por 10, 1,4. 1,4 Newton metro aqui, que é a unidade desse nosso probleminha. E na hora que a gente vai dar uma olhada nas alternativas possíveis aqui, a gente vê que 1,4 é a alternativa B. Então, nesse nosso exercício, a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Então, beleza, com isso a gente pode ir para o terceiro exercício aqui de fixação, né? E nesse terceiro exercício de fixação, a gente tem a seguinte situação. Na figura anterior, o ponto F é o centro de gravidade da vassoura. A vassoura é serrada no ponto F, dividida em duas partes. 1 e 2. Então a ideia é basicamente, serrou a vassoura ali e pegou duas partes. Em relação à relação entre os pesos P1 e P2, ou seja, os pesos de cada uma dessas partes,
respectivamente, é representada por. Então aí ele pede para a gente dizer qual que é o peso de cada parte. E aí vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui. Então, tanto essa parte 1 quanto essa parte 2, elas têm massas, certo? E aí o que a gente pode pensar aqui? Sobre o centro de gravidade dela, e eu já mostrei isso, eu não sei se eu mostrei isso na sala para vocês, mas se você pega uma vassoura, eu vou fazer isso aqui com a caneta de exemplo, mas funciona muito bem com a vassoura. Essa canetinha aqui, ó, estou segurando ela entre 2 dedos, e eu posso aproximar meus dedos sem me preocupar muito com a caneta cair. E aí vocês vão ver que vai chegar um momento que meus dedos vão se tocar. Esse ponto em que meus dedos estão se tocando, ele é exatamente o centro de gravidade aqui dessa caneta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu apoiar meu dedo nesse ponto, a minha caneta vai estar em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio, quer dizer que ela não quer nem rodar para um lado, nem rodar para um outro, porque ela está equilibrada. Certo? Ou seja, nesse tipo de situação, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o equilíbrio dos torques. Então ela não quer nem girar mais para um lado, nem mais para o outro. Ela está em equilíbrio. Os torques nas duas direções são iguais. E aí por que isso é importante? Porque os torques serem iguais não quer dizer que a força que cada lado está fazendo é igual. Na verdade quer dizer que a força vezes o braço de alavanca é igual. Então vamos pensar assim. O braço de alavanca do lado 1 aqui, ó, vocês podem ver que ele vai estar mais ou menos no meio aqui do lado 1. Então aqui vai ser o ponto. Aqui é o meio do lado 1. Então quer dizer que aqui o peso de 1 vai estar atuando para poder fazer um torque ali para baixo. Do outro lado, eu tenho um pedaço de vassoura e um pedaço mais pesado aqui na ponta. Quer dizer que é muito provável que o centro de massa desse lado esteja mais perto desse pedaço aqui com as cerdas da vassoura. Então eu vou botar um ponto mais ou menos aqui. Então esse aqui vai ser o peso, na parte 2 vai estar atuando ali naquele centro. Ou seja, eu quero que aqui tenha o equilíbrio de torques, eu quero que o lado esquerdo tenha um torque que é igual ao lado direito. Certo? E o torque do lado esquerdo, ó, vou botar aqui, ó, é essa distância, vou botar D maiúsculo, e o torque do lado direito é essa distância menor aqui, vou chamar de D minúsculo. Ou seja, o peso 1 vezes o braço de alavanca D maiúsculo, ele tem que ser igual ao peso de 2 vezes o braço de alavanca D minúsculo. Certo? Mas veja bem, eu já sei que D maiúsculo é maior que D minúsculo. Então, para esse produto de P1 vezes D maiúsculo é igual ao produto P2 vezes D minúsculo, eu necessariamente vou ter que o peso do primeiro lado ele é menor do que o peso do segundo lado. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui que apesar dos lados terem pesos diferentes, eu consigo esse equilíbrio entre eles porque um deles tem um braço de alavanca maior que o outro, certo? E na hora que a gente vai procurar aqui a alternativa equivalente, né, essa nossa análise, a gente vai ver que a alternativa D aqui é a alternativa correta, que é justamente falando que essa relação entre os braços de alavanca, né, vai produzir pesos diferentes de cada lado. Então, e eu sugiro vocês fazerem esse experimento aí em casa. Pega uma vassoura, bota 2 dedos assim, ó, nas extremidades mesmo da vassoura, assim, e vai aproximando os dedos. E aí vocês vão ver que vai ter um ponto em que vai estar em equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio, você consegue equilibrar a vassoura sem nenhum problema. É bem, bem tranquilo. E, assim, a gente pode discutir... Aliás, eu discuti isso aqui, essa ideia, né, da vassoura, na nossa aula de teoria, né, sobre torque, momento e tal. Então eu sugiro, se você não viu a aula, assista lá para ficar mais claro. Então essa ideia da vassoura. Mas enfim, a gente chegou aqui nesse exercício D, a resposta. Agora a gente pode ir para o próximo aqui, próximo e último, né, desses exercícios de fixação. E ele está dizendo para a gente o seguinte: a figura mostra em corte um trator florestal
derrubador amontoador, é o nome dele. De massa 13.000 kg, x é a abscissa do seu ponto de gravidade, a distância entre o eixo traseiro e dianteiro é de 2,5 metros. Ele dá essas informações pra gente. E aqui, ó, nessa representação, ó, botei a roda de trás, a roda da frente. Esse DE aqui é a distância entre os eixos. E o X a gente vai entender aqui agora lendo o resto, né? Então ele fala pra gente, ó, admita que 55% do peso total do trator é exercido sob o ponto de contato do pneu dianteiro com o solo. Então quer dizer, ó, o pneu dianteiro aqui está recebendo 55% do peso, certo? E o pneu traseiro ele vai receber então o resto dos 45% para somar 100% aqui. Determine a abscissa X do centro de gravidade desse trator em relação ao primeiro pneu. Então ele quer que a gente determine qual que é a distância aqui entre os pneus em que vai estar o centro de gravidade desse nosso trator. E aí o que a gente vai ter que fazer então para resolver esse exercício? A gente vai ter que basicamente pensar em termos de torque também. Por quê? Se tem uma porção do trator de um lado, uma porção do trator do outro, do meu ponto o ponto central ali, o centro de gravidade, quer dizer que os torques têm que ficar equilibrados. E para esses torques ficarem equilibrados, a gente vai ter que lembrar que o torque, o torque, ele vai ser então para a gente uma força, certo? Vezes um braço de alavanca que eu gosto de chamar de D. Beleza. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho do lado esquerdo, eu tenho uma força, vou chamar ela de força do lado esquerdo, FE. Tem uma força que ela é 45%, então eu vou escrever 45% do peso, certo? E do lado direito eu tenho uma força do lado direito, ela é 55% do peso. Então eu tenho essas relações entre as duas forças aqui. E aí o que acontece? O meu ponto médio, ponto onde está o centro de gravidade aqui, ele está em x. E essa distância dI aqui é a distância entre os dois eixos, certo? Ou seja, se eu pegar do ponto médio aqui, do ponto onde está o centro de gravidade, até a roda da esquerda, isso aqui vai me dar uma distância x. Se eu pegar desse ponto onde está o centro de gravidade até a roda da direita, isso aqui vai me dar uma distância DE, que é a distância total, menos x. Ou seja, o braço de alavanca do lado esquerdo, ele vai ser o próprio x. Enquanto isso, o braço de alavanca do lado direito, vou representar aqui como DE e DD. O braço de alavanca do lado direito vai ser DE menos x. Então o que eu quero fazer aqui agora é igualar então esses dois torques, né? Eu sei que o torque vai ser F vezes D, eu conheço a força do lado esquerdo, eu conheço a força do lado direito, conheço os braços de alavanca dos dois lados também. Ou seja, eu tenho um torque, vou escrever torque do lado esquerdo assim, e torque do lado direito, vou escrever assim. Eu tenho esses dois torques aqui. O torque do lado esquerdo vai ser a força do lado esquerdo, que é 45 sobre 100, 45%, vezes o peso, vezes o braço de alavanca, que é x. Certo? Então esse aqui é o produto. E o torque do lado direito vai ser 55 dividido por 100, 55%, vezes o peso, vezes o braço de alavanca, que é DE, menos x. E o que eu quero é que esses dois torques sejam iguais. Então basta eu igualar agora, ó. Eu tenho 45 sobre 100, vezes P, vezes x, isso aqui é igual a 55 sobre 100, vezes P, vezes DE, menos x. Certo? Aqui eu já vejo que
essa situação é interessante, porque eu posso simplificar muitos termos aqui. Por exemplo, eu vou já de cara simplificar esse 100 com esse 100 e esse peso com esse peso. Então agora a minha conta fica bem mais simples do que eu tinha antes. E vejam bem, agora eu tenho 45 vezes x vai ser igual a 55 vezes DE menos 55 vezes x, certo? O que eu faço agora? Eu passo esse 55 vezes x aqui para o outro lado. Então eu vou ter, ó, 45 mais 55x aqui é igual a 55 DE. Então do lado esquerdo, ó, vai ser 100x é igual a 55 DE. Beleza? Então aqui, para descobrir o x, agora é só isolar x. Então eu vou ter que passar para o lado esquerdo aqui, né? X vai ser igual a 55% da distância DE. E agora eu posso simplificar essa expressão, mas eu já vou botar aqui, ó, que DE é igual a 2,5 metros, certo? Então isso aqui vai ser 55 dividido por 100 vezes 2,5 metros ali. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ser mais fácil fazer essa conta aqui agora. Vejam bem. 2,5 eu posso multiplicar, pensar em 2,5 como se fosse 10 dividido por 4. Certo? Então eu vou reescrever essa fração, ó, como 55 sobre 100 vezes 10 dividido por 4. Então eu consigo simplificar, ó, esse 10 aqui. E agora eu tenho o quê? Eu tenho 55 dividido por 10 e tudo isso dividido por 4. Beleza? Mais fácil, assim, de trabalhar com esse valor. Ou seja, isso aqui vai dar 55 dividido por 40. Certo? E agora dividir por 40 aqui é simples. Por quê? Se eu dividir primeiro aqui, pensando no 10, eu tenho 5,5 dividido por 4. E dividir por 4 é fácil. Eu divido por 2 duas vezes. E aí 5,5 dividido por 2 vai dar 2,75. Certo? Beleza. E aí eu preciso dividir por 2 de novo. E na hora que eu divido isso aqui por 2 de novo, eu vou ter justamente 1. Aí o 70 dividido por 2 vai dar 35. E o 5 dividido por 2 vai dar 25. Vai dar 375. 1,375. Que a gente poderia arredondar aqui, ó. Por exemplo, a gente poderia arredondar para... Vou botar duas opções. A gente poderia arredondar para 1,4. 1,4. Ou a gente poderia arredondar para 1,38. Esses dois valores são bons arredondamentos, né, para a nossa medida aqui. Mas o que acontece? Como a distância que ele forneceu para a gente era de 2,5, o mais tradicional seria usar um número arredondado com o mesmo número de casas decimais que a distância que ele forneceu. Então, como ele fala, a distância entre os dois eixos é 2,5 metros, tradicionalmente a gente botaria aqui então a distância desse ponto onde está o centro de gravidade é 1,4 metros. Mesmo que o valor exato seja 1,375, entendeu? Então, a gente usa essa relação entre as variáveis para poder melhorar o nosso arredondamento ou acertar ele em relação ao sistema. Então é isso, gente. Então, embora esse exercício aqui ele pareça mais complicado, porque a gente tem que fazer essas continhas depois, a ideia aqui é basicamente a mesma. A gente parte da ideia de centro de gravidade aqui, ó, e pensa no torque em relação a esse centro de gravidade. E aí, como o sistema está equilibrado, não vai ter torque total. Então quer dizer que o torque de um lado é igual ao torque do outro. E daí o resto aqui foi só uma matemática que a gente teve que aplicar para poder chegar na resposta, certo? Então é isso. Com esse quarto exercício aqui, a gente fica por aqui com essa aula de exercícios sobre os exercícios de fixação. E vai ter mais um vídeo hoje sobre os exercícios da sessão Enem, certo? Além
das aulas teóricas que eu já postei. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima aula.